paz, Senhor Jesus, irmãos, boa tarde. Glória a Deus, aleluia. Esperar algumas pessoas estarem entrando aí, irmãos, para nós já começar uma live de uma palavra, né? E eu quero nesta tarde estar compartilhando, né, irmãos, com vocês, meus amigos do Facebook, irmãos da igreja, né? Uma forte visão no qual o Senhor me deu, irmãos, nessa noite. É uma experiência, algo que o Senhor falou comigo nesta madrugada, né? E eu gostaria de estar compartilhando, porque essa visão que o Senhor colocou no meu coração, irmãos, foi uma revelação, né? Para a juventude, para a mocidade, para nós que somos cristãos, para nós que oramos, né? É uma visão no qual o Senhor veio, através dela, pedindo para que nós venhamos estar orando pela mocidade, né? Pelo jovem, pelos nossos filhos. Então, nesta tarde, eu quero deixar essa live, irmãos, de alerta, né? Vindo do céu para a minha vida e para a tua vida. Eu vou esperar alguém estar entrando online aí para nós poder junto, já estarmos compartilhando essa live. E para que eu possa estar aqui já, né, lendo esta palavra em nome de Jesus, amém? Já quero estar iniciando aqui, vamos estar orando até que entra pessoas online aí, para a gente poder estar juntos, né, para ler a palavra do Senhor nessa tarde, amém? Senhor, meu Deus e eterno Pai, Deus querido, neste momento, Pai, eu quero apresentar, Papai querido, a cada vida, Senhor, que for para entrar nesta live, meu Deus da glória, seja agora ou seja depois, meu Deus. Eu quero apresentar a cada um, Pai, que for compartilhar essa live, meu Pai querido. Que o Senhor venha estar abençoando, Pai, o lar, a família. Que o Senhor venha estar entrando, ó Deus, com a tua providência, Pai, com um milagre, meu Deus querido, na vida de cada um. Meu Deus, que nesta tarde o Senhor venha curando, libertando, ó Pai, renovando as forças, meu Deus querido, desta minha irmã, deste meu irmão, papai, que o Senhor venha estar visitando, papai querido, a cada um nesta tarde, meu Deus. Quero apresentar nas tuas mãos em especial, Senhor, a mocidade, a juventude, meu Deus. Papai querido, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha estar guardando, ó Deus, os nossos filhos, meu Pai querido. Que o Senhor venha, Pai, estar, ó Deus, visitando, ó Pai, esta mocidade, ó Pai, que se encontra na rebeldia, meu Pai, que se encontra afastado, ó Deus, da tua casa, da tua presença, meu Deus. Outrora, Pai, era um músico, ó Pai, era um pregador, era, Pai, um levita, Pai, da tua casa. Hoje já não te louva mais, meu Deus, porque, Pai, as forças desse mundo, ó Pai, arrastou essa mocidade, ganhou esta mocidade, meu Deus, para a treva. Meu Deus, mas sabemos, ó Pai, que uma igreja unida em oração, meu Deus, nós sabemos que podemos alcançar, Papai querido, pelo poder da oração, meu Deus. Então, Pai, nesta tarde eu quero apresentar para os meus filhos, ó Pai, quero apresentar para os filhos dessas minhas irmãs, desses meus irmãos, ó Pai, a mocidade, Senhor. Quero apresentar, Pai, a juventude, Papai querido, desta terra, meu Deus, nas tuas mãos. Vem de encontro, ó Pai, vem alcançando, ó Pai querido, a vida de cada um, meu Deus. É o que eu te peço nesta tarde, ó Pai, e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quero já estar aí, né, agradecendo a Deus, né, por você que vai assistir essa live agora, ou para você que vai entrar online depois, né. Eu quero pedir para que você venha compartilhando esta mensagem, esta palavra, esta live dessa tarde. Eu quero que você esteja compartilhando, me ajude, né, a compartilhar, para que mais pessoas possam, irmãos, alcançar o recado de Deus nesta tarde, né? Nós estávamos ali na tarde da bênção, em nosso ministério, nessa tarde, e enquanto estava naquele culto, o Senhor me tocava no coração para eu fazer essa live, para eu alertar, irmãos, né, no qual a experiência que eu tive essa madrugada, nesse sonho, nesta visão, né? E o Senhor toca no meu coração para que eu venha compartilhar com você essa live, para você também compartilhar com mais pessoas, para que mães possam, se ora mais pela vida dos seus filhos, né? Ou para você, mãe, que deixou de orar devido a tanta rebeldia, né? Tanta teimosia, você deixou de orar pelos teus filhos.
você já não ora mais. E o Senhor vem nesta tarde nos trazendo um alerta, irmãos, para que nós voltemos a buscar pelos nossos filhos, voltemos a clamar, a jejuar, a buscar por eles, irmãos, porque a fúria do inimigo está muito grande. A fúria de Satanás está muito grande sobre a juventude, né? No ano de 2023, no final de 2023, para a virada do ano de 2024, nós entrar 2024, irmãos, o Senhor me deu uma visão muito forte, no qual o próprio inimigo de nossas almas, irmãos, falava para mim que ele iria no ano de 2024 ceifar vidas de muitas crianças, né? E nós temos acompanhado aí, irmãos, o ano de 2024, quantas crianças teve a sua vida ceifada, crianças morrendo afogadas, irmãos, né? Crianças perdendo a sua vida pelo próprio parente, né, de dentro da casa, pelo vizinho que era considerado chegado de dentro da família, né? E tem aí mães e pais perdidos as suas crianças, irmãos, pela mão da humanidade, o homem maligno, né? O homem que ali, irmãos, estava ali através, sendo instrumento do inimigo, ceifando a vida das crianças. E no ano de 2024, irmãos, eu pude ver cumprir, né? Cumprir aquilo que o próprio inimigo, irmãos, veio naquela visão, na virada de 2023 para 2024, falando para mim que no ano de 2024 ele iria ceifar muita vida. E o Senhor me levou, irmãos, a levar até o nosso ministério na época e levantar um clamor muito forte pela vida das crianças. Eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor, né, cuidou de muita criança e através da oração da igreja. Então, irmãos, nesta tarde eu quero estar aqui, antes de eu estar contando essa visão dessa madrugada, eu quero deixar uma palavra para o seu coração que se encontra aqui no livro de Jeremias, né? O livro de Jeremias é uma palavra muito conhecida, irmãos, em qual tem ardido no meu coração dias essa palavra. O livro de Jeremias, o capítulo de número 18, aonde o Senhor traz para nós, irmãos, o vaso do oleiro. Aqui, irmãos, no livro, capítulo 18 de Jeremias, quero já estar agradecendo 5 pessoas que estão online comigo aí, né? A palavra do Senhor diz assim para nós no livro de Jeremias: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmãos, essa palavra vem falando para mim e para você, irmãos, sobre certa feita, o profeta Jeremias, né? Ele estava vendo, irmãos, ali, aquela nação de Israel que estava bem longe do caminho do Senhor. O povo já estava ali, irmãos, vivendo tempos de cativeiro, tempo de sofrimento, né? O povo estava ali, irmãos, vivendo tempo de ira do Senhor sobre aquele lugar. Por quê? Porque o povo de Israel, irmãos, eles conheciam, né, o Deus em qual ali cuidava do povo, da nação de Israel. Eles conheciam o poder de Deus. Só que a palavra nos mostra, irmãos, que aonde tinha altares do Senhor Jesus, altares edificados para adorar a Deus, irmãos, o povo começou a desmanchar, desfazer os altares e levantar nos altares de adoração a Deus outros altares para servir a outros deuses de Baal, né? Eles começaram ali, irmãos, a sair fora do caminho do Senhor. Começaram a se esquecer da promessa de Deus. Eles começaram ali a desrespeitar os mandamentos, a não viver mais a palavra do Senhor. Eles passaram ali, irmãos, a não mais dar ouvido para os profetas que Deus usava para falar, né?
Hoje, irmãos, a nossa nação não está diferente. O povo, a nossa geração de agora, irmãos, não está mais diferente do que estava naquele tempo o povo de Israel. Irmãos, nós podemos ver que antigamente, irmãos, quando se falava de ler uma mensagem, de ler a palavra do Senhor, irmãos, em forma de reverência à palavra, porque nós sabemos que a Bíblia, irmãos, nós sabemos que isso daqui não é um simples livro, né? Não é uma revista, irmãos. Nós sabemos que isso daqui, nós devemos toda a reverência a ela. Por quê? É a própria boca de Deus. Ela estando fechada, irmãos, ou ela estando aberta, porque muitos têm o costume de dizer, ela fechada, ela pode ser um livro, mas aberta, ela é a boca de Deus. Não, irmãos. A Bíblia, ela estando fechada, ou ela estando aberta, ela é a boca de Deus falando conosco. Ou porque muitas pessoas acham que Deus só é a boca de Deus, só vai falar conosco a hora que abrir ela? Não, irmãos. Nós temos que dar reverência, porque isso aqui, irmãos, é o próprio Senhor falando comigo e com você. Porque quando estamos em aflição, quando estamos em desespero, precisando de uma palavra, de uma resposta, irmãos, aqui está a resposta, aqui está o consolo, aqui está o abraço, aqui está o enxugar da sua lágrima, né? Aqui está a hora que cessa a sua angústia, está aqui, irmãos, porque é o próprio Deus que fala conosco. E aqui, irmãos, nós devemos dar reverência. Antigamente, irmãos, nós abríamos a palavra para ler, o povo já se levantava em reverência à palavra. Hoje em dia, irmãos, quando nós pegamos uma palavra para ler, nós precisamos lembrar o povo, dizer, se coloca de pé em reverência à palavra do Senhor. Antigamente não era preciso isso. Nós bastava pegar a Bíblia, irmãos, falava que ia ler uma palavra, a igreja inteira já se colocava de pé. Hoje, irmãos, muitas das vezes as pessoas querem ouvir Deus falar. Hoje, muitas das vezes as pessoas querem uma resposta, mas quer ficar no comodismo, quer ficar sentado. O povo quer ficar sentado do jeito que tá bom, o Senhor falando, tá bom, mas não, aqui na palavra, irmãos, o Senhor diz para Jeremias, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, levanta-te, sai do teu comodismo, Jeremias, porque eu quero falar com você, mas primeiro eu preciso que você se levante, e depois você vai descer, mas é na casa do oleiro, na olaria, porque lá eu quero mostrar algo, lá eu quero falar com você. Então, irmãos, aqui esta nação estava ali já no comodismo, sabe? Estavam acomodados. Tinham parado de servir Deus e achavam, irmãos, que estava tudo bem. Mas ali eu vejo quando o Senhor tinha uma promessa, irmãos. O Senhor, Ele pede para mim e para você se levantar na posição dEle, para que a promessa venha se cumprir na minha vida e na tua vida. Muitas das vezes, irmãos, nós se acomodamos tanto com a nossa prova, tanto com a nossa luta, se entramos tanto no comodismo pelo tempo de igreja, pelos anos que temos, sabe assim, irmãos, parece que estamos tão cansados, que do jeito que tá, irmãos, queremos levar, mas não. Aqui o Senhor estava falando que Deus ia falar com Jeremias, que Deus ia responder a oração de Jeremias, mas primeiramente o Senhor estava falando, Jeremias, para você ouvir a minha voz, você vai ter que me dar reverência, você vai ter que se levantar da onde você está e vai ter que descer na olaria. Hoje a olaria para mim, para você, irmãos, é descer no joelho, é descer na intimidade, ter um encontro com Deus, passar, voltar, irmãos, ali, ter a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, ouvir, sabe, quando o Senhor nos chama para tudo, irmãos, a reverência é isso, para tudo. Ali, irmãos, o Senhor estava falando para Jeremias, Jeremias, eu estou vendo a situação que está o povo, só que o meu povo, muitas das vezes, eles têm sofrido, porque eu tenho deixado escrito na minha palavra, que a ordem não é para reclamar, não é para murmurar, a ordem é para marchar, assim como eu disse para Moisés, fala para o meu povo que marchem. O que o Senhor vem dizendo? A marcha, irmão, não tem como você marchar sentado, acomodado. A marcha você tem que se colocar de pé e na posição e olhar para frente, mesmo você ver o seu obstáculo, mesmo você vendo a sua luta, mesmo você vendo os perseguidores, as afrontas que tá vindo, as pedras que tá chegando no caminho.
né? O Senhor fala, a ordem é para você marchar. Se você marchar, você vai passar por cima de tudo isso, irmãos, porque é o Senhor quem dá para nós a capacidade, irmãos, de nós vencer, porque Ele deixou escrito na mensagem. Eu gosto muito dessa passagem, aonde o Senhor diz, nessas pelejas não vai ter que pelejar. O porquê, irmãos? O Senhor é quem peleja por nós. Eu aprendi uma coisa, se nós se colocar de pé na posição de soldado, irmãos, eu acredito que a espada, quem vai colocar nas suas mãos é o próprio Senhor Jesus. A capacidade, a força para você guerrear, porque talvez você que acabou de chegar de uma guerra, irmãos, que acabou de chegar já de uma batalha, todo ferido, todo machucado, e já está tendo que enfrentar outra guerra, outra batalha. É por isso que eu vejo o Senhor dizendo para você, permanece de pé, se levanta, porque na frente, se você colocar a arca, a presença do Senhor, o Senhor diz, nessa batalha que está na sua frente, você não vai ter que pelejar, porque quem vai pelejar por vocês é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele vai te dar a direção. É por isso que temos que estar sensível à voz do Espírito Santo, porque Ele vai falar, Ele que vai dar a direção para nós, nós que somos guiados pelo Espírito Santo, irmãos. Ele a todo tempo, Ele conduz nós no caminho certo, porque se nós andar no caminho certo, irmãos, não tem como nós perder a batalha. Agora, se nós desviar o nosso caminho, se nós quiser cortar atalhos, se nós querer fugir da chamada, como Jonas fez, irmãos, o Senhor diz, Ele vai permitir o vento, Ele vai permitir o mar se levantar, você vai ter perda, você vai perder muita coisa, muita gente vai ser ferido por sua culpa, muita gente vai ter perdas por causa de você. Isso tudo é consequência. Mas se você permanecer no caminho, quando o Senhor diz para os discípulos, passaremos para outro lado, para outra banda do rio, para outra banda do lago, porque o Senhor diz, passaremos, é porque, irmãos, o Senhor sabia que tinha um caminho, e o mar, irmãos, precisava atravessar do outro lado, eles precisavam entrar no barco e passar por outro lado, mas o Senhor em momento nenhum diz, vai indo vocês aí, que depois eu vou. Não, o Senhor diz, passaremos. O porquê que o Senhor diz para eles? Porque o Senhor sabia que no meio do mar, irmãos, poderia vir o vento, poderia vir o mar revolto, as ondas, e é por isso que o Senhor diz para os discípulos, passaremos para outra banda. É isso que o Senhor diz para mim e para você, para nós poder vencer as batalhas. O Senhor está falando com vidas aqui nesta tarde, ó, que já não tem mais força para caminhar, não tem mais força para orar, para buscar, irmãos. O Senhor está falando com você. O Senhor lá atrás, Ele prometeu para você que estava no seu barco, que você não ia naufragar, se passasse pelas águas tu não ia se afogar, que se tu passasse pelo fogo você não iria se queimar. O Senhor fez grandes promessas para a tua vida, mas no meio do caminho você quis mudar a rota, você quis mudar o caminho no qual o Senhor mandou você seguir em frente, você quis mudar, cortar a rota que o Senhor te deu. E aqui o Senhor, Ele queria falar com Jeremias, porque Ele sabia o jeito que estava aquele povo, o povo rebelde, o povo estava ali, irmão, desobediente. A fúria, a ira do Senhor estava sobre aquele povo. O Senhor estava permitindo cativeiro, o Senhor estava permitindo ali, irmãos, eles se abaterem, porque o Senhor queria que eles chegassem num ponto, irmãos, que eles voltassem a olhar, porque tem certas situações na nossa vida que o Senhor vai nos dando corda, já que nós queremos fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito do Senhor. Nós queremos fazer, irmãos, muitas das vezes com a força dos nossos braços e não com a força do Senhor, que a força do Senhor nós vence, irmãos, e a nossa não. Nós para na metade do caminho porque nós não conseguimos prosseguir. Então ali o Senhor queria que aquele povo entendesse, irmãos, que Deus era com eles, que mesmo eles estavam passando aquela consequência, passando aqueles dias difíceis, irmãos, por causa da rebeldia, por causa da desobediência, mesmo assim o Senhor estava querendo que eles entendessem que a todo tempo o Senhor estaria com eles, que o Senhor iria ajudar eles naquela batalha, mesmo que tinha promessa ainda, que a promessa do Senhor, irmãos, o Senhor não mentiu, e o Senhor também não falou em vão as promessas dele. Se o Senhor prometeu que iria ter bênção para o povo, mas que o povo precisava permanecer na obediência. Agora o povo desobedeceu, irmãos, saiu fora da presença do Senhor, saiu fora da lei, da ordem do Senhor. Então agora o povo está
estava sofrendo consequência. E aqui eu vejo ali, irmão, Jeremias orando para o Senhor, pedindo para o Senhor, olha a forma que estava aquela nação sofrendo. Eu imagino que na oração dele, ele estava clamando para o Senhor, Pai, atende, né? O Senhor falou que os teus ouvidos estão atentos, que as tuas mãos não estão encolhidas. Então abençoa o povo está sofrendo. Eu vejo o Senhor dizendo, Jeremias, sai da sua zona de conforto e desce lá na casa do oleiro, que lá eu quero falar com você. E a palavra diz então que primeiro Jeremias levanta e depois desceu na casa do oleiro. Eu imagino aqui, irmãos, a casa do oleiro. Quando ele chegou lá, o Senhor, eu imagino que Deus deu para ele uma visão, no qual ele viu já, irmãos, um oleiro já trabalhando. O oleiro já estava ali, irmãos, com o barro molhado sobre aquela roda. Então quer dizer o quê? Que o Senhor já estava trabalhando naquelas vidas de Israel, naquele povo rebelde. O Senhor queria mostrar para Jeremias, Jeremias, esse povo está na minha mão. Se eles voltarem a mim a obedecer, grandes coisas eu vou fazer para eles. Né? Então ali o Senhor mostra para Jeremias, irmãos, aquele vaso na mão daquele oleiro. E quando Jeremias olhou, o oleiro já estava trabalhando sobre aquele vaso. Só que chegou um tempo, um ponto, irmãos, que a palavra nos diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Só que o oleiro, ele não jogou aquele barro, aquele vaso quebrado fora. Com o mesmo barro quebrado, o mesmo vaso, a palavra diz aqui, irmãos, para mim e para você. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tomou a fazer dele outro vaso. O que o Senhor estava dizendo aqui? Aquele vaso estava quebrado, aquele vaso estava ali rachado, quebrou, trincou, irmãos, né? Se desfez, mas aquele mesmo vaso desfeito, quebrado, o Senhor ia novamente moer, amassar a ponto de barro, molhar com a água, né, irmãos? E colocar novamente na roda e fazer daquele vaso quebrado um novo vaso. O que o Senhor diz para mim e para você? Muitas das vezes, irmãos, nós olhamos para a pessoa está tão imperfeita, né? Está tão assim torta, fora do caminho, fora da obediência, irmãos. E muitas das vezes nós achamos que não tem mais conserto. Mas a palavra nos mostra, irmãos, que o mesmo vaso que para nós está quebrado, para nós não tem mais valor, o Senhor, ele pode pegar sim esse vaso. Ele pode pegar sim, só que o processo vai ser dolorido. Porque amassar o barro e tornar a fazer dele um novo vaso, irmãos, é um processo dolorido do Senhor. É um momento que o Senhor vai tirar toda a imperfeição dele e vai fazer um vaso novamente perfeito. Então, irmãos, nesta tarde o Senhor deixa para mim e para você essa mensagem dizendo o quê? Que aquele teu filho, aquele teu parente, aquela pessoa que você busca, irmãos, que já não tem mais, para você não tem mais jeito, não tem, o Senhor diz assim que ele vai tornar, se você ter fé, você voltar a buscar, você clamar, vai sim se tornar um novo vaso na presença do Senhor. Porque o Senhor diz ali para Jeremias, quando o vaso se quebrou, o Senhor falou para Jeremias, não poderei eu fazer isso com a nação de Israel? Podia, o Senhor estava falando que ele podia. O vaso, o povo estava todo quebrado, irmãos, todo ali fora da presença. Mas o Senhor ia pegar aquele povo de novo, o Senhor ia quebrar, ia limpar, ia purificar, ia fazer novamente um novo vaso na presença. Mas aqueles que realmente quisessem um verdadeiro encontro com Deus, né? Então, nesta tarde, o Senhor deixa essa mensagem para mim e para você, dizendo para nós, esse teu filho, esse teu parente, essa vida que você tem buscado por você mesmo. Talvez você está assim, um vaso quebrado, irmãos, que muitas das vezes ninguém mais dá valor para esse vaso, mas o Senhor diz, posso eu sim fazer da sua vida um vaso novo, né? Então, nesta tarde, fique com essa palavra poderosa que no qual o Senhor colocou no nosso coração, irmãos, né? O Senhor coloca na minha vida, na tua vida, como um alerta nesta tarde. Não pense que não tem mais jeito, porque tem. Amém? Irmãos, eu quero contar para vocês então agora uma visão que eu tive nessa noite, irmãos. Né? Um sonho forte, né? Eu vou estar meio que resumindo as palavras, irmãos, porque tem palavra que o Facebook derruba a nossa live. Devido àquilo que você fala, né? O Facebook, ele apaga a sua live e você não acha mais ela.
Então eu vou estar resumindo um pouco, né, o sonho, a visão que Deus me deu, para você entender, né, qual é o alerta de Deus para nós. Você que está assistindo comigo aí, se você puder compartilhar essa live, compartilha ela para nós alcançar, porque você vai ver o que o Senhor está querendo nos dizer através dessa visão. Eu tive, irmãos, nessa noite, um sonho que foi dessa forma. Diz que eu estava subindo, irmãos, eu estava andando sobre uma rua da cidade, mas eu não consigo falar para você onde que era esse lugar, né? Era uma rua, irmãos, e era uma subida muito alta, uma rua que era uma subida muito alta, esta rua. Eu comecei a subir aquela rua com muito sofrimento, irmãos, eu comecei a subir. Quando eu estava na metade daquela rua, eu comecei a ouvir muito gritos de pessoas chorando, pessoas pedindo pelo amor de Deus, pedindo me ajuda, socorre, né? Socorre, essas pessoas gritavam. E quando eu fui entendendo, irmãos, que aquelas vozes eram pedido de socorro, eu olhei para frente, irmãos, eu via uma aglomeração de pessoas. Tinha muitas pessoas que estavam no meio dessa rua, lá em cima no topo dessa subida. E quando eu fui me aproximando, irmãos, dessas pessoas, eu pude ver que essas pessoas estavam chorando por três corpos, 3 pessoas que estavam caídas no meio da rua. Mas um corpo estava assim com distância mais ou menos de uns 5 metros, um corpo do outro estava distante, né? E esses 3 corpos, irmãos, era corpo de 3 jovens. Quando eu fui me aproximando, irmãos, conforme eu ia passando, aquelas pessoas iam ficando para trás, gritando socorro. Ia ficando para trás. Eu ia passando, aquelas pessoas iam ficando para trás de mim. E quando eu me aproximei do primeiro corpo, irmãos, era um jovem, por volta dos seus 15 a 20 anos de idade, aparentava. Era um menino, né, um jovem. E quando eu chegava por perto dele, irmãos, esse jovem estava com o corpo todo perfurado de arma branca, né, já estava ali na agonia, já no fim da sua vida, ali, nos últimos suspiros. E eu olhava mais para frente, eu ouvia outro gemido, irmãos. Mais ou menos uns 5 metros, eu caminhei mais um pouco. Tinha uma jovem, uma moça do cabelo comprido, deitado no meio da rua, irmãos, né? Uma jovem bonita, ainda aparentava a mesma idade dos seus 15, mais ou menos até os seus 20 anos de idade. Ali também ela estava com o seu corpo todo perfurado de arma branca. E ela suspirava, dava os seus últimos suspiros, já estava na ânsia da morte, né? Ela já estava ali, irmãos, já na ânsia da morte, você está entendendo? E gemendo. E ali eu olhei mais para frente, eu avistei o corpo de um outro jovem, irmãos. Quando eu cheguei no último jovem, eu cheguei lá, era um outro menino, aparentava a mesma idade. Eu olhei para ele também, irmãos, e ele estava já agonizando também nos últimos suspiros de vida. E quando eu cheguei perto desse último jovem, eu olhei para trás, já não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém gritando, não tinha mais ninguém ali pedindo por socorro, não tinha mais ninguém. Ali, irmãos, eu já venho entender o que o Senhor estava dizendo para mim através dessa visão. Que todos aqueles que estavam orando pelos jovens, já não estavam mais orando. Aqueles que já estavam ali, irmãos, pedindo socorro pela mocidade, já não estavam mais pedindo porque sumiu todo mundo. Não tinha mais ninguém gritando por aquele jovem, pedindo socorro. Porque aquele povo que estava ali não era parente dos jovens, era um povo que pedia socorro, que gritava, ajuda, ajuda, mas não pedia para eles, irmãos, eles estavam em formas assim, olhando para o tempo, gritando, né, aquele desespero. E o que o Senhor falava ali já para mim? Olha para você ver, já não tem mais ninguém orando pelos jovens, já não tem mais ninguém pedindo pelos jovens. E quando eu olhava naquele último jovem que estava agonizando, irmãos, eu olhei para trás, automaticamente, os 3 jovens já tiveram ali as suas vidas ceifadas, não tinha mais fôlego de vida. E eu olhava para frente, irmãos, bem no topo, lá em cima da subida tinha um homem. E esse homem, ele ria muito, ele ria muito. E sobre a mão dele estava a arma branca no qual ele tinha ferido os 3 jovens. Ele ria, irmãos, e ele falava para mim assim, que o ano de 2025, muito jovem vai morrer daquele jeito.
Então, irmãos, ali eu vejo o próprio diabo, irmãos, o próprio inimigo de nossa alma, dizendo para mim e para você que já ele está aproveitando que o povo já entrou no comodismo e não está mais orando pela juventude, tem se esquecido de orar pela juventude, pela mocidade, e ele está aproveitando. E ali, irmãos, nós sabemos que o nosso Senhor, ele tem o poder, irmãos, ele tem o poder de quebrar essa maldição, eu sei disso. Mas ali o Senhor me trouxe essa visão para mostrar para mim e para você, para nós esse ano de 2025, orar pela mocidade, orar pela juventude, porque esse ano, irmãos, o Senhor falava para mim que o inimigo de nossa alma, ele vai se levantar com uma grande fúria contra os jovens, ele vai tentar levar o máximo de jovens que ele puder. Então o Senhor trouxe para mim essa visão, para que eu venha alertar você através dessa live. Você que está me assistindo, em nome de Jesus, eu peço para você, compartilha, porque eu creio que depois quem ouvir esta live, irmãos, muitas vidas vai voltar a orar pela mocidade. Por mais que você não tenha um jovem, não tenha uma mocidade na sua família, mas você vai sentir o desejo no coração de orar pela mocidade. Irmãos, ali quando eu me levantei, ali, irmãos, eu acordei ali totalmente com uma dor de cabeça muito forte, e eu falava, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu dizia para o Senhor, Senhor, cuida do meu jovem, porque eu tenho um filho, irmãos, nesta idade, que no qual o inimigo mostrou que era a idade daqueles jovens. Então, irmãos, não orei só pelo meu, mas também orei por toda a mocidade dessa terra, desse Brasil, desse país, irmãos. Por quê? Porque esse ano de 2025, o Senhor está dizendo para mim e para você, o inimigo vai se levantar com mais fúria do que ele já estava, porque ele está com pressa de levar a mocidade. Por quê, irmãos? Muitos jovens estão afastados da presença do Senhor, muitos jovens, irmãos, ainda não tiveram encontro com o Senhor, e ele sabe que o Senhor está querendo levantar, irmãos, uma nova geração de pregadores, o Senhor está querendo levantar uma nova geração de adoradores, irmãos. Sabe por quê? Porque essa geração que nós estamos vivendo, irmãos, tem muitos pregadores, não estou generalizando, irmãos, nós sabemos disso, muitos que estão aí dizendo que estão louvando o nome do Senhor, mas estão louvando com interesse, irmãos, estão louvando para tirar em cima do nome do Senhor a vantagem, irmãos, do dinheiro. Muitos hoje têm deixado de pregar a verdadeira palavra, irmãos, sabendo que é tempo de pregar a palavra do Senhor agora, porque o inimigo está aí sapateando nesse mundo, irmãos, está tirando os cristãos da presença, e é tempo de pregar a verdadeira palavra. O porquê que o inimigo está com grande fúria, irmãos? Porque eu creio que nesse ano de 2025, o Senhor vai levantar muitos jovens, irmãos, de coragem, para pregar a verdadeira palavra do Senhor, para louvar, irmãos, de coração, louvar de graça, porque eu acredito que ali o Senhor os deu, o Senhor resgatou do muturo, resgatou do anonimato de graça, e o Senhor está querendo também que pregue, que louve de graça, com amor às almas. Então, irmãos, o inimigo está com grande fúria sobre a mocidade e a juventude. Por quê? Porque o Senhor vai, irmãos, é tempo de revelação. Escuta o que eu estou falando para a igreja, é tempo que o Senhor vai nos mostrar muitas pessoas, irmãos, que estão ali na falsidade, no engano da palavra, irmãos, e o Senhor quer levantar uma mocidade, uma nova geração de pregador, viu? Então, nesta tarde, eu quero deixar para você essa mensagem, esta palavra do Senhor para o teu coração. E se você puder compartilhar essa live, compartilha, porque o Senhor quer, irmãos, pedir para você e pedir para essa nação, orar a favor da mocidade. Porque o ano de 2025, irmãos, o inimigo quer vir com grande fúria sobre os nossos filhos, sobre a nossa parentela. Amém? Então, nessa tarde, eu já encerro por aqui a minha live. Deixo para você, já oramos no início dessa live, Que Deus abençoe a tua vida. Compartilha aí. Compartilha essa live aí, com mais pessoas. Marque pessoas para ouvir, porque Deus quer continuar falando. Amém? Fica com Deus, que Deus abençoe. E estarei orando pelos jovens, pela mocidade, por você em nome de Jesus. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Já quero deixar aí para você o convite, nosso ministério, igreja, evangélica pentecostal, Irmãos de Fé. Fica na Rua Musa, irmãos, 2325. Os cultos nossos, irmãos, nós estamos dia de segunda-feira no ponto de pregação. Eu sempre estou compartilhando o endereço aí, Dia de terça-feira temos a tarde da benção, 2h30.
Dia de quarta, sexta e domingo, irmãos, os cultos no nosso ministério é à noite, 19h30, tá bom? Estamos também com uma grande campanha, irmãos, arrecadação de alimento. Se você estiver, né, assistindo essa live, você tiver alimento que você puder doar, lembra da missionária Meire, a missionária Meire vai buscar, né, já fizemos aí cestas básicas, já ajudamos pessoas, vamos ainda ajudar mais pessoas, eu creio, né? E se você que for assistir essa live, tiver um alimento aí, irmãos, que você pode alimentar, né, outra pessoa, me chama aí no privado que a gente vai estar indo buscar esse alimento, montando nova cesta para estar abençoando. Amém? Então que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus e Deus abençoe.